calor desgraçado. Porque você passa 1 quilo de maquiagem? Como é que faz? E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que é sério e que também é muito importante para algumas meninas, era muito importante para mim antes de eu vir para cá, que é como é ser uma mulher negra sendo au pair e brasileira nos Estados Unidos. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Lembrando que, gente, experiência é muito pessoal. Tem meninas que já sofreram racismo aqui, tem meninas que nunca sofreram, tem meninas que nunca sofreram preconceito por ser brasileira, tem outras que já sofreram. Então, eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência. Eu vou completar 1 ano aqui semana que vem. Então, eu tenho bastante história pra contar, mas hoje eu vim abordar esse tema com vocês, porque tem muita menina que tem medo de vir pra cá por ser negra, tem medo de não conseguir achar uma família, ou de repente achar uma família que seja branca e que maltrate ela por ser negra, e eu conheço muito bem esse sentimento. Então eu vim compartilhar com vocês sobre a minha experiência em relação a isso. Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas, já vai lá embaixo, aperta o botãozinho de se inscrever, vai lá, vai lá, vai lá. Obrigada. Deixa seu like aqui pra mim, compartilha nas suas redes sociais meu vídeo, pode ir lá no Instagram me fazer perguntas, se você tiver pergunta pra mim que eu vou estar esperando você, tá bom? Então vamos lá, gente. Atualmente eu sou au pair aqui na Virgínia. Eu tô na Virgínia vai fazer 2 meses, porém eu morava em Washington DC, que é bem próximo, é quase 1 hora mais ou menos de distância, então é tudo muito próximo. Se vocês forem pesquisar um pouco sobre a história de Virgínia, Washington DC, vocês vão ver que esses 2 lugares são um pouco mais, digamos, patriotas, vamos dizer assim, ou um pouco mais conservadores que seja. Então a tendência, infelizmente, aqui é ser um pouco mais, as pessoas serem um pouco mais racistas. E, infelizmente, gente, isso é verdade. Os Estados Unidos, falando no geral, os Estados Unidos, ele é um país muito racista. A primeira diferença que eu vi em relação ao racismo no Brasil e ao racismo nos Estados Unidos é que o brasileiro, por bem ou por mal, ainda tenta disfarçar o racismo, né? Disfarçar em piadinhas que não são piadas, gente. Vamos deixar bem claro aqui que eu não acho que racismo seja brincadeira, seja piada, nada disso, tá? Mas brasileiro tem essa mania de fazer piada, de falar que é brincadeira e coisas assim. Americano não, eles já são escancarados, é na lata. Se ele tiver que ser racista com você, ele vai ser e acabou. Eles não têm esse negócio de esconder, igual o brasileiro tem. Aqui existem muitos extremos. Coisa de gente negra é coisa de gente negra, coisa de gente branca é coisa de gente branca. Existem bairros de negros, bairros de gente branca. Quando eu morava em DC, eu morava num bairro de pessoas negras. Por mais que eu estivesse numa família branca, tem pessoas brancas lá, obviamente, mas eu morava num bairro de pessoas negras. Então, para todo lugar que eu andava, você via salões, restaurante voltado para comida africana, coisas assim. Agora, onde eu tô morando, é um bairro de gente branca. Então, foi, assim, um choque pra mim quando eu vim pra cá um pouco, porque eu andava na rua e as pessoas ficavam olhando pra mim. Depois de um tempo, gente, que eu fui perceber que era porque não tem. Aqui no meu bairro, onde eu moro, ele é um círculo, né, de casas. E pelo menos eu nunca vi nenhuma pessoa negra, só tem eu de negra aqui e au pair pra ajudar a minha situação, né? Eu, Paula Álvaro, nunca sofri situações muito escancaradas de a pessoa ser racista na minha cara, na cara de pau, falar que não gosta de você por conta da cor da sua pele. Nunca sofri situações assim aqui nos Estados Unidos. No Brasil eu já sofri, ó, muito. Principalmente porque eu era bancária, então as pessoas meio que não aceitavam esse fato. Uma mulher jovem e negra se dando bem na vida, né? Então aqui eu nunca senti isso tão escancarado. Porém, gente, já teve gente que me olhou de cima a baixo quando eu entrava em lojas que eram um pouco mais chiques, um pouco mais caras.
restaurantes, pessoas que não sentavam do meu lado, que me olhavam e não sentavam do meu lado em transporte público, enfim, situações que infelizmente a gente sabe que são comuns hoje em dia, porque as pessoas fazem mesmo e as pessoas não têm. Gente, eu não sei nem como tratar isso, porque pra mim racismo não é doença, racismo é questão de caráter, a pessoa não tem caráter e acabou. Sobre o processo de au pair, para você achar uma família negra, eu tive o prazer de falar com algumas famílias negras. Infelizmente não deu certo porque algumas questões não batiam, horários de trabalho, que é o schedule, ele não batia, enfim, as expectativas não batiam com a família, então a gente acabou não fechando o match. Mas eu nunca tive esse problema de não achar família negra. Sempre entraram famílias negras no meu perfil, tanto no primeiro matching como na extensão. E no meu rematch também eu tive famílias negras. Eu só não dei a sorte de achar uma família que se encaixava comigo. Algumas meninas ficam com medo de vir para uma família branca e de repente ser discriminada. Gente, não julgo, tá? Porque quem conhece a história do meu rematch, se vocês analisarem os fatos que aconteceram no meu rematch, o vídeo tá aqui no meu canal, vou deixar o link pra vocês. Se vocês analisarem os fatos, vocês vão ver que, infelizmente, o racismo comigo aconteceu ali também, e isso foi uma coisa que eu fui perceber também depois. Então eu não julgo esse medo de você ir, de repente, pra uma família que vai te tratar mal porque você é uma menina negra trabalhando para uma família branca. Tá? Isso, infelizmente, existe, gente. Existe. A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu realmente confesso que me incomoda aqui nos Estados Unidos é essa questão de separação, de extrema separação, do branco não querer se juntar com o negro não querer se juntar com o branco. É uma coisa que, assim, tem hora que é muito extremista, porém eu entendo, gente, eu não julgo. E eu concordo que tem certas coisas que não dá pra misturar, como, por exemplo, as pessoas falarem pra gente que oportunidades são as mesmas. Gente, não é a mesma coisa. A gente não tem os mesmos acessos, a gente não tem os mesmos privilégios que pessoas brancas têm, infelizmente. E a gente tem que lutar para que isso melhore. Não adianta falar que, é a mesma coisa. Somos todos iguais. Porque, gente, não vai colar, a gente sabe que não funciona assim. Mas isso é uma coisa que me incomoda, acredito que incomode bastante gente, essa questão dessas diferenças que não deveriam existir, mas a gente tem que lutar para que isso melhore. Em relação a ser uma pessoa negra, essas foram as coisas que eu notei, esses foram os choques culturais que eu tive quando eu cheguei aqui, desde quando eu cheguei aqui. Como eu falei pra vocês, eu nunca sofri alguma coisa muito extrema em relação ao racismo. Já sofri racismo aqui, porém eu nunca sofri coisas escancaradas. Nunca chegaram pra mim pra falar que eu não gosto de você por conta da cor da sua pele. Já em relação a ser brasileira, gente, já sofri muito preconceito em relação a ser brasileira. Quando você fala para as pessoas, eu sou brasileira, eles associam que, principalmente se você é mulher, eles associam que você é uma mulher fácil, uma mulher vulgar, que você não quer nada com a vida, que você é burra. Infelizmente, gente, eles têm essa visão de que brasileiro não tem estudo, de que brasileiro é fútil, de que a gente só sabe questão de futebol, samba, mexer a bunda, é só isso. Eles acham que a maioria dos americanos acham que brasileiro é só isso. E eu acredito que não seja nem a questão do brasileiro. Eu acho que qualquer pessoa que vem de fora, para os americanos que são muito ali dentro da caixinha deles, eles acham que eles são o centro do mundo. Então, infelizmente isso acontece, gente. Não são todos, não dá pra generalizar, tá? Eu conheço muita gente boa aqui. Eu sei que isso não é o todo do país. Eu tô falando assim, no modo geral e as experiências que eu já tive. Mas, infelizmente, alguns americanos, a maioria dos que eu conheci, são desse jeito. Eles são ali, eu sou o centro do mundo, eu tô certo em tudo, a América é a melhor parte do mundo, enfim, eles são assim, tá? Principalmente americanos brancos. Mas, gente, em meio a todas essas coisas, eu queria falar também pra vocês de coisas boas.
Uma das coisas que me chocou muito quando eu vim pra cá foi ver a quantidade de pessoas negras trabalhando em cargos altos, pessoas negras muito bem-sucedidas e a quantidade de pessoas negras em bairros, porque, gente, eu sou de São Paulo. Representatividade pra mim é muito importante. E eu não via pessoas negras saindo, pessoas negras trabalhando como gerente bancário ou, sei lá, em cargos altos, em empresas grandes, sabe? Eu não via um monte de gente negra andando pra rua. Você vê a população assim, esporadicamente. Pra falar a verdade, gente, quando eu via muitas pessoas negras juntas, era porque tava tendo algum evento específico para pessoas negras. Então eu via muita gente junto, mas no dia a dia eu não via. E isso me chocou muito quando eu vim pra cá. Em aeroporto, você vê muitas pessoas viajando e eu ficava olhando as mulheres, gente, saindo com aquelas malas gigantes do salto desse tamanho, de blazer, lindas, maravilhosas. Eu ficava, meu Deus, onde essa mulher tá indo? Como assim? E são coisas que, gente, deixa o coração da gente quentinho, sabe? Porque você vai ver uma pessoa com o mesmo biotipo que o seu, com o mesmo cor com a mesma cor da sua pele, com o mesmo jeito do seu cabelo, e você vê aquela pessoa conquistando uma coisa muito alta, você vai se inspirar naquela pessoa. Então, isso pra gente é importante, a gente vê uma pessoa que é semelhante a gente, conseguindo conquistar coisas grandes, sabe? Viajando. É por isso que eu peso muito com vocês em relação à representatividade, para vocês seguirem pessoas negras, para vocês se inspirarem em pessoas negras. Porque, gente, se aquela pessoa conseguiu, você também consegue. Você também consegue viajar, você também consegue ter um emprego bom, você também consegue explorar, você consegue fazer o que você quiser da sua vida. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, me deixou esperançosa quando eu vim pra cá. Washington DC, gente, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vão conhecer Washington DC e Nova York, que são os dois lugares que eu mais amei em relação à representatividade até agora, tá? Eu ainda tenho muito lugar para visitar, então a gente vai ver aí como funciona, né, Brasil? Outra coisa também daqui em relação às pessoas negras é que as pessoas negras aqui são muito unidas. Infelizmente, gente, pelo menos onde eu morava no Brasil, era muito competitivo. Era um querendo ser mais do que o outro, era um querendo ser mais bonito do que o outro, era um querendo ser mais esperto ou bem-sucedido do que o outro. Aqui eu vejo que é um querendo ajudar o outro a crescer. Se você tem um cargo bom, você vai falar pro seu amigo, ó, você podia fazer isso, isso, isso e aquilo para melhorar, sabe? Eu vejo muita gente negra unida aqui, eles são unidos em relação a causas pra gente negra, eles são unidos em relação a você simplesmente elogiar outra pessoa pela cor da pele, porque ela é bonita, porque você gostou do cabelo. Você tá andando na rua, às vezes eu tô andando na rua aqui e eu vejo uma pessoa negra, ela olha pra mim e ela olha pro meu cabelo, ou ela vem me perguntar sobre o meu cabelo, ou ela vem me elogiar, ou ela fala que eu sou muito bonita. São coisas que é difícil, gente. Se você mora em São Paulo e você vai num samba, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que ali, gente, é um querendo competir, é um querendo se aparecer mais do que o outro. Não tô falando mal, gente. Eu sinto muita falta do meu samba, muita falta. Eu sou passista, gente. Então, eu sei como é que é. Mas isso é uma das grandes diferenças que eu vi em relação a essa união. A gente precisa parar de querer crescer pra cima do outro. Em vez de crescer, ajudar o outro a crescer junto com a gente. Em vez de querer crescer em cima dessa outra pessoa, ajudar essa outra pessoa a crescer junto com a gente. Por que não? Imagina você liderando um exército de pessoas pretas, ricas, lindas, maravilhosas, gente. Que lindo isso. Aqui também existem muitas coisas pra gente negra, isso também é uma diferença que eu vi no Brasil. No Brasil a gente não tem muitos eventos, baladas, aqui tem, principalmente Washington DC, a gente tem uma avenida imensa que se chama Wall Street. Gente, eu amo a Wall Street. É só pra gente, não é que é só pra gente negra, mas é só balada black, afrobeat, coisa desse tipo, sabe? Que a gente tá acostumado a ver esporadicamente
no Brasil, em lugares específicos, né? Gente, então essa foi a minha visão enquanto pessoa negra aqui nos Estados Unidos por enquanto. Eu ainda sou muito nova aqui, por mais que seja um ano aconteceu muita coisa, mas eu ainda sinto que é pouca coisa em relação à experiência, mas eu tenho história para contar. Então é essa história que eu posso compartilhar com vocês sobre o que eu achei em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, envolvendo racismo, preconceito, enfim, coisas desse tipo, tá? Como eu falei pra vocês, graças a Deus eu não tive episódios muito graves em relação ao racismo, mas, gente, eu não preciso nem falar pra vocês, o caso de George Floyd tá aí, sabe? A mídia tá aí, a gente vê coisas acontecendo. Infelizmente, nos Estados Unidos, as pessoas morrem, assim como no Brasil, mas aqui é um pouco pior, gente. As pessoas realmente morrem por estar andando na rua, por estar, sei lá, fazendo qualquer coisa aleatória, gente, somente porque a pessoa é negra. As pessoas aqui realmente são maltratadas. As pessoas negras aqui realmente são maltratadas por policial, são maltratadas por pessoas que, sei lá, te viram num supermercado. São coisas que não dá nem pra explicar, gente. Infelizmente, aqui acontece. Eu não preciso especificar muito pra vocês, porque, principalmente, estamos em 2020, gente. A gente sabe quantos casos já aconteceram só até agora, no meio de 2020. A gente já teve aí os casos de mortes, a gente teve protestos, enfim. Eu não preciso citar muita coisa pra vocês, porque vocês sabem o que tá acontecendo. Um conselho que eu posso dar pra vocês, principalmente meninas negras que querem vir ser au pair, não fiquem com medo de vir porque você é negra. Eu conheço esse medo, eu sei que é difícil, mas coloca na sua cabeça que você sabe quem você é e você sabe o seu potencial. Então ninguém pode te tirar isso. Eles podem falar o que quiserem pra você, mas não podem te atingir. Então começa a trabalhar isso na sua cabeça. Você não é incapaz, você é inteligente e você consegue fazer se você quiser. Então não fica com isso na cabeça de que, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo. Infelizmente, você precisa trabalhar na sua cabeça de que pode acontecer o racismo com você, como pode não acontecer. Se acontecer, você vai estar preparada para isso. Se não acontecer, graças a Deus, ok? Mas não fiquem com medo, gente. Não fiquem com medo. Você é capaz de tudo. Você é capaz de conseguir o mundo. Você merece o mundo. E se você precisar de alguma ajuda, eu tô à disposição, gente. É só me chamar lá no Instagram. Eu não ligo, não tem problema. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, experiências são pessoais. Isso foi o que eu pude compartilhar em relação a ser uma mulher negra aqui nos Estados Unidos e brasileira. E é o que eu pude compartilhar com vocês por enquanto. Eu ainda vou falar mais com vocês sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma pergunta pra mim, não deixem de dar like nesse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!